E aí, todos bem? Mais um Grandes Encontros Cariri Cangaço. Podcast Cariri Cangaço de tudo um pouco. E hoje, trazendo um dos episódios mais emblemáticos, uma das maiores, se não a maior combate do cangaço, o combate de Serra Grande. Nada mais, nada menos do que o grande expert no assunto. Conselheiro Cariri Cangaço, meu irmão do coração, querido amigo Louro Teles. Louro, Caricangaço de todo o Brasil, boa noite. Boa noite, meu amigo Severo. É um prazer estar aqui junto com você, né, para falar sobre Serra Grande. Falar do cangaço, que é um tema gostoso de se falar. E Serra Grande, né? Serra Grande tem história. Estamos aí, vamos Com conversar certeza. sobre ela. Eu queria também falar, Seleção Brasil, sobre São Serafim. São Serafim, Severo? São Serafim é Calumbi. E a grande ligação de Calumbi com o cangaço, né? Calumbi, que era município de Flores, e durante os anos de 25 e 26, foi um dos cenários onde o rei cego, Vigolindo Ferreiro, na verdade, fincou, na verdade, o seu bando. Louro, a ligação de Calumbi, o antigo São Serafim de Flores, com cangaço. E, notadamente, como eu chamei a atenção, esse período entre 25 e 26. Severo, Calumbi, ou São Serafim, como era chamado naquela época, é, é uma estreita faixa de terra que Um corredor, né? É um corredor. Limita-se com Triunfo e Betânia, Serra Talhada e Flores. E Lampião, nessa trajetória, nessa caminhada, ele acabava tendo que passar nas terras de Calumbi. E a partir disso, cria-se para Lampião um ambiente favorável nas terras de Calumbi, né? A gente vê Lampião em Calumbi no início de 26. Em janeiro de 26, Lampião está na região de Roças Velhas, que é um distrito de Calumbi. Mais precisamente, acampado na Pedra d'Água, nos Barreiros. Barreiros, Serra Talhada, Barreiros, Calumbi. É um sítio só que se divide entre os dois municípios hoje. E Lampião estava acampado ali nos Barreiros. Por que Lampião estava acampado ali? Havia na região de Roças Velhas alguns cangaceiros que haviam entrado no bando de Lampião. Um ainda parente meu, conhecido como Gingato. Alguns chamavam de Gino Teles de Menezes, outros chamavam de Gino Teles da Silva. Eu encontrei um documento que cita ele como Gino Teles de Maria. Mas Gino Gato fez parte do bando de Lampião nesse período de 25, 26 e até o início de 27. Então, Lampião, nesse período, ele está por ali. Tinha como um habitat natural essa região, né? Natural. No início de 26, Lampião, ali no município de Calumbi, na região de Roças Velhas, tem um namoro com uma jovem ali chamada Tatu, e ele estava sempre transitando naquele Interessante. meio. Tatu. Tatu era o apelido dela. E ele estava sempre trançando ali nas terras de Calumbi. Em janeiro de 26 houve aquele episódio em que Clementino Quelé pega o primo de Lampião, Zé Paulo, e tinha ido para São João dos Leitos buscar... Isso foi em janeiro. Em janeiro. Tinha ido buscar alimento para o bando de Lampião, que estava acampado nos Barreiros, lá na Pedra d'Água, nas propriedades dos Pereira, ou das Pereira, como é chamado. Como é chamado. E aí, ela pega Zé Paulo como refém e vem para Roças Velhas, não encontra, Lampião deixa um recado, Quelé mais a tropa segue em direção à Serra Grande, isso do lado de lá da serra, e aí dá-se um confronto ali em janeiro de 26, que
Zé Paulo é morto porque ela é uma parte uma parte da volante vem e enfrenta Lampião na Pedra d'Água. Lampião dá aquela carreira em Casaca Preta, que Casaca Preta Sim. acaba indo parar no Recife. Né? Manuel Teotônio, que fazia parte da volante pernambucana, acaba sendo baleado. Isso tudo em janeiro de 26. E há um negócio interessante, é que, segundo as informações que a gente tem, que nesse confronto morreu alguns cangaceiros. É tanto que em cima da Serra Grande há alguns locais que dizem que é cova de cangaceiro que foi morto nesse confronto aí. Toro, diante do seu relato, a gente pode concluir, me permita a ousadia, que na verdade acabou sendo um grande coito de Lampião, essa região toda. Tinham vários coitos. Na verdade, a Serra. E em novembro, a gente vai ver confirmado, talvez, essa minha afirmação, de que Lampião conhecia profundamente aquela região, né? Sim, Severo, conhecia. Do lado de lá da serra tinha o coito da Pedra d'Água, tinha o coito das Mangas, tinha o coito da Fuxica e tinha o coito em cima da Serra Grande. Então, só aí tinha vários locais onde o Lampião ele tinha esse costume de acampar com seu bando e aí tinha Gino Gato, que era quem ia Da região, né? era da região, conhecia, era quem era encarregado para arrumar mantimento e tal. E assim era aquele espaço ali para Lampião. Sim. Isso final de 25 e Ô, Louro, só antes que você continue o relato, me fale um pouco de Tatuí. Qual o destino do Tatu? Como foi essa história aí? Tatu Severo viveu até morrer em Calumbi. Morreu velha. Tinha um filho chamado Eliseu que muitos diziam que era filho de Lampião. Tem isso, Tinha. rapaz? Que coisa. Muitos diziam que Eliseu de Tatu era filho de Lampião. Eliseu, afinal, era um cabo, assim, era meio encrenqueiro. Os cabos diziam, É encrenqueiro. puxou o Puxou o pai. pai, né? Tatu tinha algumas irmãs disse que chegaram a namorar com os outros cangaceiros, com Jararaca e outros que tiveram ali também. Então, assim, era um lugar que era favorável para Lampião ficar. Em maio de 26, eu vou voltar para janeiro, porque Por favor. em janeiro, Lampião estava ali porque também ele estava recrutando pessoas para ir para Juazeiro. A partir da convocação dos batalhões patrióticos. Que seria em março. Março, ele vai para Juazeiro. Em maio, no dia 2 de maio, 2 de março de 1926, aí Lampião invade Calumbi. Lampião vem, né? Lampião já tinha vindo em Calumbi, isso faz ano. Existe relato que Lampião pediu um dinheiro a um pessoal dali da região da Barra, e esse pessoal se encarregou de arrumar esse dinheiro, e ele disse, é para deixar lá em Calumbi. E esse dinheiro Lampião foi receber esse dinheiro na casa do velho Badeco, lá em Calumbi. Né? Ou numa bodega próxima à casa do velho Badeco, lá em Calumbi. Então existe esse relato, a paisano. Já em maio de 26, Lampião entra em Calumbi com 50 homens. Tinha vindo de Juazeiro, estava bem armado, bem municiado. E em um dia de feira, por volta de 8 horas da manhã, Lampião com 50 cangaceiros invade Calumbi. E, ali naquela praça central da igreja. Naquela praça. Estivemos várias vezes lá, né? Justamente. Tinha havido um problema entre um pessoal que morava em Calumbi, Pereira, e um pessoal que dizem que era parente de Lampião, ou que os parentes desses camaradas que foram mortos, que na época foram mortos foram 6 pessoas, tinham entrado no bando de Lampião, e aí Lampião vem e invade Calumbi nesse dia. Era um dia de feira, disse que foi um alvoroço danado, né? A história do soldado Manuel Flor, que não é dos Flor de Nazaré. que Manuel Flor
tinha um irmão chamado Zé Flor que tinha casado com a filha do sargento Clementino Quelé, tinha entrado na volante paraibana, tanto Zé Flor como Manuel Flor. Manuel Flor está em Calumbi nesse dia de feira e, de repente, a cidade, ou o povoado é tomado por cangaceiro, uma mulher corre, avisa primeiro na casa de Zé Pereira, que era o personagem que Lampião vinha atrás. As pessoas tinham... Zé Pereira não estava em casa, mas Terto Barbosa, que era casado com a filha de Zé Pereira, acaba correndo. E Lampião, quando entra, encontra com Manuel Flor, porque Manuel Flor tinha ido fazer as suas necessidades ali atrás das casas. É o tempo que a rua há um estouro de boiada e todo Se evadem, todo né? mundo corre. E quando ele entra... Quando ele volta, tá a rua abandonada, as feiras, a banca tudo ali, Lampião entra e aí acaba defrontando com ele. vendo ele, e aí, oxê, um macaco ali, vamos sangrar logo esse. Uma mulher tenta ajudar, né? Diz, não faça isso não, isso é um doido. E Lampião vai e chama ele, sei, vem cá, cabra. E ele vem, quando se aproxima do Lampião, o Lampião pergunta, e essa farda, você arrumou aonde? Eu comprei naquela bodega. Era a bodega de João Neto. João Neto depois vem ser um camarada que vai processar Lampião pela invasão de São Caetano de Betânia e pelo homicídio lá em Sítio Nunes. Mas Lampião pergunta, ele diz que é da loja de João Neto. Lampião manda ele lá e chamar o dono. Ele vai, só que em vez de chamar o dono, ele pula o muro e ó. E, Louro, e essa mulher, que na verdade acabou sendo um anjo da guarda do Flor, houve repercussão? Lampião teve alguma atitude, pegou essa mulher? Severo, dizem em Calumbi que Lampião acabou estuprando ela. Ela acabou sendo estuprada por Lampião por conta dessa atitude, né? Dessa atitude. E teve mais repercussão essa invasão? Casas comerciais, teve algum... Depois disso, Lampião pega a mulher de Zé Pereira como refém. O Zé Pereira era o grande protagonista da invasão, né? Era o camarada que ele vinha atrás. Lampião pega a mulher de Zé Pereira como refém, pega uma filha dela, uma filha de Zé Pereira, uma filha de criação também como refém, e Lampião ameaça queimar a casa. Mas tinha uma casa perto que era de alguém conhecido dele, que tinha um certo contato. Ele acaba mandando tirar todos os móveis da casa, colocar no meio da rua e aí diz que vai queimar. Nesse momento aí chega a família de Luiz Pedro, Joaquim Cordeiro, que era... Já ia comentar sobre isso. Chega Joaquim Cordeiro, que era cunhado de Luiz Pedro, e outras pessoas de Calumbi que tinham um certo contato com Lampião e acabam intercedendo para que Lampião não queimasse, não perpetuasse, o povoado. Ele acaba mandando devolver todos os móveis para dentro de casa mas corta os tornos da casa de Facão. Aqui nem Zé Pereira se deita mais nem eu. Cortou os tornos de Facão. Existe uma nota de jornal da época que diz o seguinte, que Lampião estragou muito, roubou e aquilo que ele não pôde levar, ele estragou. E diz também que senhoras e senhorinhas foram brutalmente devoradas, foram estupradas. A gente acredita que houve outros casos, mas o que mais se fala em Calumbi é justamente o desta mulher que ajudou o soldado a escapar. Engraçado, e foi uma sanha muito violenta, né? Para uma comunidade que estava ali praticamente convivendo com ele toda a época no São Serafim. Não é, Louro? Isso é curioso. Agora é interessante, César. Depois dessa chegada da família de Luiz Pedro, de Joaquim Cordeiro e das pessoas que acabaram intervindo, aí baixou a temperatura. Baixou o fogo, né? E aí foram matar bicho para Lampião comer, foram matar galinha, foram matar bode, e cachaça. Eita, mundo estranho dos cangaceiros, né, Louro? E terminou o seguinte, que de tardezinha, Lampião fez um forró,
em frente à igreja matriz de Calumbi, dançou chachado, ensinou a menina a dançar chachado, deu dinheiro à menina, foi um ribuliço danado. Dormiu ali, passou 24 horas dentro de Calumbi, porque ele chegou 8 da manhã, ele só saiu no outro dia pela manhã, mas na saída de Calumbi, quando chega no Bom Sucesso, aí ele mata Manuel Peixoto. Antes de sair, mandou um recado para Manuel Peixoto, dizendo que a Manuel Peixoto que havia uma certa, estava havendo um choque entre ele e Manuel Peixoto. Ele manda dizer a Manuel Peixoto que se Manuel Peixoto fosse homem, segurasse a palavra que ele estava subindo para beber um café. E Manuel Peixoto vem emboscar Lampião, próximo a Calumbi. Lampião sobe por outro caminho, não há esse encontro. Quando Pega ele pela retaguarda. quando Manuel Peixoto vai voltando, se encontra com Lampião. Há um confronto. Tava Lampião com 50 homens de fuzil, Manuel Peixoto parte do carro, cada um com rifle, né? Então, lutaram, ainda mataram 2 cangaceiros, mas Manuel Peixoto levou um tiro de fuzil na perna, foi pego vivo, Lampião castrou Manuel Peixoto, cortou as orelhas, furou os olhos de punhal e sangrou. Matou Manuel Peixoto. A perversidade. Do Carmo escapa e vai ser um dos comandantes lá de Serra Grande. Sim. Louro, aí você dá um pulo no tempo e vamos chegar em novembro. Queria que você dissesse para o Brasil o passo a passo do que veio a ser o maior combate do cangaço lampiônico. Severo, Serra Grande foi gigante em tudo. Serra Grande é gigantesca. Começa pela serra. Quando a gente tá pertinho, a gente vê ela bem. Acha que é uma molezinha, né? Mas você tá lá em Triunfo e você vê Serra Grande. Serra Grande ela tem uma extensão de 15 quilômetros, onde Lampião brincava por cima dela, de um lado a outro, toda hora. E em relação ao combate, gigantesco também, mas começa da seguinte forma. Lampião, depois de Juazeiro, Lampião começa cobrando as contas e praticando algumas coisas, como praticou em Calumbi, chama a atenção das autoridades, né, do governo do estado. O governo manda um grande contingente para o sertão do Pajeú para resolver a situação, para dar fim a Lampião. Lampião sabia que confrontar um número grande de volantes, como estava chegando no Pajeú, podia ser o fim dele. Sim. E aí ele planeja algo que entra para a história. Foi justamente o combate de Serra Grande. Na verdade, ele planejou. Não foi uma circunstância, né, Louro? Não. Na realidade, para você que nos ouve, ele planejou. E por que eu digo que ele planejou? Lampião, desde janeiro, estava passeando em Serra Grande, tinha confrontado antes, viu essa possibilidade, viu o local que era o buqueirão da Serra Grande, e Lampião faz ali, Severo, mais de 10 trincheiras. Tem trincheira que é da largura dessa mesa, tem 1 metro de largura e tem 1 metro de altura. Então, Lampião prepara. Ele armou o cenário. Preparou o cenário todinho e ficou esperando a oportunidade, o momento, para poder executar esse plano. E esse plano. Ele nunca se sentiu tão forte como depois do episódio de 26 em Juazeiro, né? Não, porque assim, enquanto um soldado, a maioria deles andava com 30 munição no Borná, Lampião andava com 300, com 400, com 200, né? Então, Lampião estava bem armado, porque Lampião andava com um mosquetão, Lampião andava com uma pistola Parabelo. E, poxa, como você disse que ele andava com uma pistola Parabelo? Porque na minha pesquisa com detector de metal em Serra Grande, eu encontrei munição de Parabelo, 9mm. Então, Parabelo 9mm, uma arma alemã, a arma mais moderna da época, Sim. curta. O fuzil... Que tropa nenhuma volante possuía, o Estado não possuía isso. Possuía, não. O fuzil Mauser, quer dizer, o top de claro, linha na época. Top de linha. A quantidade gigantesca. Vem de lá com mais de 50, mais de 70 fuzil e munição, o tanto que pudesse trazer. Então o Lampião tava forte demais. E aí como é que ele faz? Lampião tinha um sistema de informação gigantesco. Lampião acaba sabendo que Pedro Paulo Mineiro Dias, o Mineirinho, que era representante da Shell, né? Da Shell. Estava em Triunfo, junto com
Benício Vieira, que era representado da Souza Cruz. Dois camaradas que, naqueles dias, era fortíssimo, Claro. né? Representava duas empresas Representava duas gigantes. potências da economia, claro. Lampião coloca, sabendo disso, Lampião coloca um cangaceiro dentro de Triunfo para monitorar O o movimento movimento deles. E Lampião vem de Serra Grande e Lampião vai acampar no Baixio da Carnaúba. O Baixio da Carnaúba é coladinho em Calumbi. Sim. É município de Serra Talhada, mas está colado com Calumbi. Lá de cá. E Lampião fica ali. A estrada também que ligava Triunfo à Serra Talhada não é a estrada que tem hoje. Não é essa que a gente sobe por Santa Cruz. Era a que descia e passava em Canaã, passava próximo a Calumbi e vinha chegar aqui em Serra Talhada. Então Lampião fica acampado e aguardando as informações. Quando o cangaceiro percebe que esses homens vão descer em direção à Serra Talhada, vem na frente, informa Lampião. Quando, no dia 24 de novembro de 1926, entre 4 e 5 da tarde, quando Mineirinho vem, mas o Benício Vieira de automóvel, são surpreendidos por Lampião. Lampião pega os dois como refém, só ali no Baixo da Carnaúba, passa bem pertinho de Calumbi e segue em direção à Vazinha. A Vazinha. Sítio Vazinha. Não existia o povoado. A primeira casa do povoado de Vazinha vai ser construída em 30 ou 32. Não existia ainda. Mas existia o sítio. E Lampião foi muito esperto. Porque se Lampião ele vem para a região de Serra Talhada para voltar para Serra Grande, não dava tempo. O plano não dava certo. Ia se aproximar das volantes e ia passar no meio da volante de Antônio Cazuza. Na verdade, ali ele colocou queijo na ratoeira, né? Não é, Louro? Então, realmente sua percepção de que foi realmente uma trama muito bem pensada vai casando, né? Vai fechando. Com os movimentos dele. Pega o Pedro Paulo, segue com ele em direção à Serra Grande. O Pedro Paulo é o Mineirinho. É o Mineirinho. E manda avisar em Serra Talhada que o resgate. 5 contos de réis. Nesse movimento, quando as informações chegam em Serra Talhada a respeito desse sequestro, quer dizer, duas pessoas de relevância, né? Importantes demais são sequestradas, aí há um alvoroço e começa todas as volantes fluírem para cá, sendo convocadas para a Serra Talhada. Mas Teófilo Torres, que era o comandante-geral das tropas naquele momento, chama o tenente Gino e determina que ele vá para o Baixio da Carnaúba para pegar o rastro. Sim. Lampião. E assim ele vai, né? Mas não tinha como pegar porque já estava anoitecendo. Ele vai dormir em Calumbi. Do Carmo, que era um soldado da proximidade de Calumbi, do sítio Concesso, mas estava sempre ali em Calumbi, estava em Flores e é determinado que ele venha para Calumbi para se encontrar com o Higino, para pegar o rastro de Lampião no outro dia de manhã para poder seguir, que à noite não dava para seguir. E assim aconteceu. Já o mesmo do Carmo daquele episódio. O mesmo do Carmo. Do começo do ano. Que escapa naquele das unhas de Lampião, junto com o Mané Peixoto. Isso. E aí eles vêm, pegam o rastro, né, no outro dia de manhã, já no dia 25 de manhã, né? E seguem. Quem estava com o Higino nesse momento? De comandantes? Só ele. Só a tropa dele. Só a tropa dele. Só a tropa dele. Em Serra Talhada, junta o resto. Aí junta Manuel Neto, que vinha comandando outra tropa. Arlindo. Arlindo Rocha, que vinha comandando outra tropa. Domingos de Souza, o Domingos Cururu, que vinha comandando outra tropa. E Eduardo Siqueira Ramos, no momento eu não lembro se ele veio de Flores ou se ele estava aqui também. Sei que era esses 7 comandantes, mas de lá só Euclides. Sim, Euclides comandando a outra tropa. Então, saiu esses 2 no rastro, que era do Carmo, Tenente Gino, e as outras 5 já seguindo as informações que Lampião tinha mandado dizer que fosse deixar esse resgate em Vazinha. No dia 25 pela manhã, ainda
Com escuro, Lampião cerca a casa de Silvino Liberalino. Silvino Liberalino tinha sido subdelegado em Serra Talhada. E Lampião já tinha assaltado a casa de Silvino Liberalino uma vez. Em outro episódio. Em outro episódio. Sim. Lampião chega, ainda com escuro, toma a casa, chega na frente da casa. De assalto. Não, bate a chegou palma. Silvino sai e pergunta: é Lampião ou é a força? E aí Lampião diz: é a força. Assim tá certo, pode chegar. Estamos mesmo atrás do Lampião. E estamos com sede. Ele disse: então chega pra dentro. Porque se fosse Lampião, eu tinha era tiro pra ele. Quando Lampião entra com a tropa dentro de casa, Silvino coloca o rifle no pé da porta e vai pegar água para a suposta força. Para força. E quando ele vai em direção ao pote, os cabas pega eles. É Lampião, menino. E aí pegaram Silvino como refém, pegaram um genro de Silvino como refém, levaram o rifle de Silvino Liberalino, levaram um bacamarte de Silvino Liberalino, e aí tem uma história muito interessante sobre esse bacamarte, né? Eu já tinha escutado da família de Silvino e não levei muito a sério, mas escutei depois através de um confirmado. vídeo de Candeeiro, contando essa história. Mas vamos lá. Não, mas conta a história desse bacamarte. Dizem que o primeiro tiro dado em Serra Grande por Lampião, para que começasse o sinal, era o bacamarte. Primeiro, se sair outro tiro, pode ser um soldado aí doido que disparou, ou um cangaceiro que mas o sinal, o bando. Quando o bacamarte encoar na serra, vocês sabem que é eu que estou dando o sinal verde. Aí pode entrar que o pau vai torar. E Candeeiro confirmou? Confirmou um vídeo de Aderval Nogueira. Candeeiro confirma essa versão. Lampião pega Silvino e leva Silvino como refém. Já trazendo Mineirinho. Sim, e ainda deixa, se a força aparecer por aqui, diga que eu tô indo pra Serra Grande. De novo confirma a história de que ele estava realmente planejando. Por volta de 8 da manhã, cerca a casa de Zé Desperdião. Eita, essa de Zé Desperdião é terrível. Zé Desperdião tinha sido... morava antes, era de Canumbi, mas tinha ido morar na Serra Negra, próximo à floresta, e lá houve um desentendimento com o pessoal da região lá, porque Zé Desperdião... um irmão de Zé Desperdião, que era Braz, tinha namorado com uma mulher casada. O marido dessa mulher vinha para matar Braz. Zé Desperdião, ainda um menino com 12 anos, vai, atira no homem e mata. E aí a família abandona tudo lá e volta para Calumbi, volta para a região de Calumbi. Tinha seu Tibus, que morava praticamente encostado na rua de Calumbi. Tinha Simplício também, que morava próximo à rua de Calumbi. Tinha Braz, que morava próximo a Tamboril, né? E tinha Zé, que morava próximo à Vazinha. Tudo ali. Tudo do Bolim. Zé já tinha casado, estava fazendo parte de uma volante. Zé agora fazia parte da volante de Antônio Cazuza, aqui no Juazeirinho, beira do rio. E a mulher de Zé tinha dado à luz, estava com 7 dias, e Zé vai para casa para poder ver o menino e acompanhar a mulher. Resguardo. Naquele 25 de novembro de 1926, a mulher sai no terreiro e vê vindo um grupo de cangaceiro. Se aproximando. E aí diz, já havia a história que Lampião estava na região, e ela diz, vem um grupo de homens ali. Eu não sei se é polícia, se é cangaceiro. Não era bom tu sair de casa, não. E tinha só uns 3 ou 4 que ela estava vendo, né? Mas aí ele pergunta, quantos homens vêm? Ela, para ver se Zé saía, disse, vem uns 20. Ele disse, Zé Desperdião não corre com medo de 20 homens, não. Deixa vir. Dizem que Zé pegou um revólver, botou nas costas, pegou o rifle, postou no pé da porta, pelo lado de dentro, e ficou na porta esperando. E aí, o grupo de cangaceiros se aproxima, com o Lampião na frente. Quando chega na porta de Zé Desperdião, o Lampião dá a mão. Bom dia. E Zé Desperdião pega na mão do Lampião. Quando pega um cangaceiro que era parente do velho que tinha sido morto, puxa o revólver para atirar em Zé. Zé com a outra mão. E aí trava um tiroteio a queima-roupa. Zé pula para dentro, pega um rifle, encheirado no canto de um quarto.
E os cangaceiros atira e não consegue dominar Zé de nenhuma forma. Ele não conseguiu o objetivo. Nesse tiroteio, uma bala ou duas balas atinge o filho de Zé, que era chamado de Cazuza. Dizem Esse que recém-nascido? esse recém-nascido de 7 dias Sim. corta, fura uma das pernas e atinge o outro pé. Ele ainda conhecia ele tinha um pezinho, ele estava assim, Sim. de lado, porque ficou outro defeituoso. Dizem que o menino chorando e Zé começou a se agoniando, disse, Lampião, caba covarde, que homem é tu que atira em menino? Eu não sei brigar com um choro de menino, não. Garanta a vida do menino e tire ele para nós brigar bonito. E aí, Lampião autoriza que a mulher entre, pegue a criança e tire. E Lampião, vendo que não tinha possibilidade nenhuma de matar Zé naquela situação, ele vai e manda desmanchar o curral, que era ao redor da casa, começa quebrando as janelas, quebrando as telhas, jogando a madeira em cima, e aí obriga a mulher a botar fogo na casa. E Zé não morre queimado, mas morre sufocado com a fumaça. Dizem que Zé sentou na cama, virado para a porta, botou os santos tudo ao redor dele em cima da cama. E a família diz o seguinte, eita, foi milagre, porque o fogo não queimou a cama, queimou tudo. Ele adarriou, mas a cama com cantava e Zé tava, não queimou. Curioso. Isso. Mas Zé morreu. E aí há uma história interessante que diz que quando foram tirar que estava na mão de Zé, diz que o rifle ainda disparou. Você Zé era tão valente que até morto Zé briga. Até morto brigava, né? Essa história de SP é muito interessante. Trágica, né? É, trágica. Isso, volta de meio-dia, para 1 da tarde, encerrou esse episódio com Zé Desperdião. E as volantes no encalço. As volantes no encalço. Houve um atraso, porque Neto pegou o camarada que ia levando os 5 contos de réis como do resgate. E aí, acabou atrasando um pouco a volante com esse movimento. Lampião sai, chega no povoado de Tamboril por volta de 4 da tarde. Ali acontece outra coisa que mostra que Lampião tinha planejado. Lampião tinha tinha comprado uma vaca um tempo atrás, há um mês atrás mais ou menos, e tinha deixado na casa de João Serafim e de Serafim, dos dois irmãos. Olha, deixa essa vaca aí, eu vou passar aqui para comer ela. Então no dia que eu passar aqui, a gente vai matar essa vaca e eu vou. Já tá aí, tá comprada, tá paga, tal. Deixou lá. Nesse dia, ele chega e diz: matem a vaca. Hoje é o dia de matar e comer essa vaca. Nós vamos fazer carne para comer, porque a gente vai precisar. Mandou ir nas casas vizinhas, pegar arroz, porque lá eles plantavam muito arroz. Aí foram pisar arroz no pilão para poder fazer, e foram matar bicho, ajeitar carne. Lampião levou também uma sanfona pé de bode, que era de Silvino Liberalino. No Tamboril fizeram logo um forró, que tinha um cabra tocando vialejo, outro tocando pé de bode. Dançaram, brincaram, isso até... E Mineirinho abraçado com os cangaceiros. Amarrado. E Silvino Liberalino também. Sim, Silvino Liberalino. Ele também. Sim. Quando ao amanhecer do dia, mais ou menos ali por volta de 4 da manhã, Lampião disse, bora, se ajeita que daqui a pouco a gente briga. Ali no Tamboril, o Louro, nós visitamos com o Cara de Cangaço algumas vezes, inclusive agora, em 2022, fizemos um grande evento lá. A gente observa que a casa dos baleados é de um lado e você tinha me falado que ele dormiu do outro lado, né? O engenho de Serafim era do outro lado. Exatamente. Bem pertinho, postado. E aí, Severo, Lampião sabia que qualquer outro soldado volante podia não vir, mas ele sabia que Mané Neto vinha. Ele conhecia Mané Neto. E aí ele deixa um recado interessante com Tino Serafim. Tino, a gente tá saindo. Se a volante chegar aqui, não esconda não. Diga que eu tô descansando no buqueirão da Serra Grande e hoje eu tô virado no cão. Se quiserem brigar, pode subir que eu tô esperando. Mas não amanheça o dia em casa, não. Porque Mané Neto vem aí com os caçacos dele. Não chamou macaco, não. Chamou caçaco. E se eles lhe pegar, eles vão judiar com você.
Ele disse, não, tá certo, pode ficar tranquilo que eu não vou amanhecer o dia em casa, não. Mas vou logo arrumar, botar os bichos na roça, ajeitar os bichos para eu poder sair de casa. E quando Tino tava amarrando o cavalo e os bichos para poder comer na roça, para ele poder sair, Manenete chega com a tropa. E aí dizem que Manenete pega Tino e começa apertando Tino. Botou uma cangaia em Tino, andaram montado, esporaram. Deu com um coice do fuzil na boca que torou um bocado de dente. E acocharam Tino. Mas Tino, só ele. Ele passou aqui e disse que tá indo pra Serra Grande. Agora eu vou dar um conselho a vocês. Não vão não, que hoje ele... Tá virado no cão. Hoje ele tá virado no cão. Hoje ele disse que hoje tá doido pra brigar. Maneneto já vinha já com as outras volantes. Arlindo Rocha e Euclides Flor e segue em direção à Serra Grande. E Gino tava nesse grupo? E Gino ainda não tinha chegado. E Gino, como veio por outro caminho, Lampião vinha fazendo caracol, escondendo o rastro, Gino demorou mais a chegar. Quando Gino chega em Tamboril, contam a mesma história a Gino. Gino manda um cara aí de cavalo ligeiro e dizer a tropa que não subisse a serra antes dele chegar, não. Esperasse por ele. E aí, eles param lá debaixo de um juazeiro. Né? Interessante que no mesmo juazeiro que Lampião parou, que a volante parou para esperar Gino, foi o mesmo juazeiro que Lampião parou com a tropa para poder dar o comando. Distribuir nas trincheiras. Lampião chega lá, para e aí explica o que vai acontecer. Só, pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai brigar e o negócio não é bom, não. Agora, ninguém é obrigado a brigar. Quem quiser sair, pode ficar à vontade. A hora é agora. Agora tem que sair agora. Porque depois que eu botar na posição, se abandonar a posição, eu mato. Eu mesmo mato. E aí, ninguém abandona, se propõe a abandonar a luta, porque também não ia se propor. Como é que abandona, né, Louro? Lampião sobe, interessante que Lampião não bota os camaradas logo para ir cada um para seu ponto na serra, não. Ele sobe por dentro do buqueirão para deixar o rastro por um canto só, e quando chega lá, distribui lá em cima. Em cima ele bota para voltar. Ele Sim. é um dos que volta e vem para frente da serra, para justamente ficar numa posição que ele pudesse coordenar todo o combate. Deixa todo mundo posicionado e aí fica aguardando. A volante que já está no pé da serra, com Maneneto, com Arlindo Rocha, com Euclides Flor, com Eduardo Siqueira Ramos, com Cururu, aguarda Tenente Gino. Quando Tenente Gino chega e analisa a situação, rapaz, aqui está complicado. E aí pensam na possibilidade de arrodear a serra, no caso de receber uma emboscada, haver um contra-ataque e tal. Só que era inviável. A serra é 15 quilômetros, não dá para cercar nem o efetivo de Pernambuco todo. Não consegue cercar nunca. E ele podia descer por qualquer parte. Sim. E sei que termina o seguinte, na euforia... A ânsia. E Arlindo Rocha e de Maneneto também, porque Arlindo Rocha estava muito afoito para brigar, mas Maneneto também dava, né? É tanto que dizem que quando saiu pegando sentido para entrar no buqueirão, um soldado tenente, ou cabo Manuel Neto, a coisa aqui tá fácil demais, porque diz que os cangaceiros subiram machucando a vegetação e não era comum. Era comum subir escondendo o rastro. E eles subiram deixando o rastro. E aí, o soldado disse, cabo, tá fácil demais aqui. Lampião dá seba, gata. Agora carne não. E tá muito fácil. E aí, Manené disse, tu tá com medo, caba? Caminha pra cima que o homem tá correndo. Se nós não apertar ligeiro, ele desaparece. Mas antes de chegar na entrada do buqueirão, acontece uma coisa interessante. Ia todo mundo junto e Maneneto ia puxando, ia se cortando mais além do Rocha, ia puxando à frente, junto com o Tenente Gino.
Mané Neto vê um punhal cravado em uma braúna com um bilhete. E aí ele vai lá para pegar esse bilhete. E aí era de Lampião para Mané Neto. Mané Neto, se quiser subir a Serra Grande, arruma outro caminho, que eu tô no olho d'água tomando uma fogo e não quero ser incomodado, não. Ué. Arlindo Rocha passa na frente e aí Arlindo Rocha entra no buqueirão. Mané Neto, para não servir como cauda, Mané Neto puxa para a direita e vai subindo, achando que se Arlindo Rocha fosse surpreendido, Mané Neto ia chegar Dava uma retaguarda. por trás. E Euclides Flor puxa mais à direita e tenta também subir. E aí o confronto ele estoura ao mesmo tempo, né? Quando o Bacamarte e Silvino Liberalino nas mãos do Lampião ronca na Serra Grande, o primeiro soldado cai mortalmente ferido, estoura com Arlindo Rocha dentro do bucão, e estoura com Euclides Flor, e a serra O próprio pega Manel Neto. próprio Manel Neto, e a serra pega fogo. Segundo os moradores dali, diz que não cessou um minuto sequer. Uma vez eu ouvi um velho falar e ele dizia, parecia muita gente batendo nos vaus, era vou, o dia todo. Esse confronto, ele pega fogo de uma forma terrível, mas para volante. Porque segundo o que Candeeiro disse, segundo o que a família e Silvino Liberalino disse, e segundo o depoimento de muitas pessoas da região, diz que em cima da Serra Lampião tocava sanfona, vialejo, comia carne assada e brincava lá em cima. E o pau torando. Mas ele coordenando. Quando ele viu um grupo grande tentando ir, vamos dizer, em direção onde Luiz Pedro estava, que Luiz Pedro ficou dentro do buqueirão, ele dizia, Antônio Ferreira, desce com 10 homens, vai dar um reforço a Luiz Pedro. Quando ele via um grupo seguindo em direção onde Euclides flotava, só bota 15 homens por ali para reforçar. Tudo coordenado, Tudo né? coordenado. Tudo coordenado. E onde ele estava, segundo Candeeiro, disse que ele matou soldado até com pedra. Rolando pedra, disse que passou por cima do soldado e matou o soldado ali. O fogo se estende o dia todo. No início do confronto, a força perde logo 3 comandantes, porque Manuel Neto foi baleado nas duas pernas. Nas duas pernas. Teve que ser tirado nos braços, que a gente sabe de Serra Grande para Tamboril é 7 quilômetros. Quer dizer, já foi aí mais de 10 homens para levar nesse percurso. Arlindo Rocha tiro no queixo, no maxilar, no queixo, que quase arranca o rosto dele. Né? Foi levado também pelos companheiros. O Eduardo Siqueira Ramos também baleado também, que era outro sargento, saiu baleado também. Então a tropa perdeu logo 3 comandantes. E a tropa ficou nesse... moralmente abatida, completamente. E sem sucesso, porque toda vez que tentava subir, levava uma descarga de bala e tinha que recuar. E esse fogo, ele se estende até próximo de 6 da noite. Meu Deus do céu. Quando tá perto começa a anoitecer, a volante, vendo que não tinha mais possibilidade nenhuma de vencer, ela recua. E aí dizem que Lampião desce e sangra todos os 10 soldados que estavam feridos ali. Ele sangra. Ninguém sabe se já estava morto ou se não estava. Se estava, ele acabou de matar, e se já estava morto. Mas a verdade é que todos os 10 foram sangrados. Recolheu muito armamento, muita munição. Subiu a serra e desce para os barreiros, ali pertinho de Roças Velhas, do outro lado da serra. Levando Mineirinho. Ainda fez a famosa carta, né? O governador de Pernambuco. Propondo dividir o estado no meio, né? Dizendo que o governador mandava de Arco Verde até a Pancada do Mar e ele mandava de Arco Verde ao São Francisco. Louro, e aí o famoso Casa dos Baleados, que nós visitamos em Tamboril. Então aqueles que conseguiram ainda ser resgatados, mesmo feridos, eram levados para Tamboril. 14 homens, sabe? Aí eu imagino a 14 homens rodando 7, 8 quilômetros. Na realidade, muitos outros, mas ferido leve. Mas ferido grave, como no caso de Manuel Neto, Arlindo Rocha e outros.
Vicente Ferreira, que ficou com Sim. as vísceras Vida de expostas, Costa, exatamente. foram levados para Tamboril. E dizem que 1 hora da tarde começa chegando as informações aqui em Serra Talhada para o Tenente Gino que a volante tinha sido emboscada e que o negócio estava Não, descontrolado. aqui para Teófanes. Teófilo Torres junta O que o restou, que restou de homens e de armamento e munição, segue para o Tamboril. arruma 3 caminhões e segue em direção a Tamboril com remédio para prestar esse socorro. E ao chegar lá, levou um certo tempo, tanto para organizar como para poder chegar, ele já estava anoitecendo, estava começando a anoitecer e a tropa estava chegando em Tamboril. E aí ele até se estressa um pouco com o Tenente Gino, alegando que a sombra que protegia os cangaceiros podia proteger os soldados, e que ele não poderia ter recuado de forma alguma. Mas a verdade é que houve esse recuo, e aí esses baleados foram jogados em cima desse caminhão. E foram trazidos para a Serra Talhada. Quem morreu ficou ao relento. Quem morreu só foi sepultado no dia 28. Dia Meu 28, Deus do céu. aí Teófilo Torres e um grupo segue para a Serra Grande e lá começam enterrando de um por um, mas já estavam em estado de... Quando pegava assim no couro, já estava saindo o couro do braço e tal. Então enterra 3. Uma vala comum, né? Depois abre uma vala comum, enterra 7 numa cova só. É tanto que a Cova dos Sete, a Cova dos Sete, exatamente. Na Serra Grande. Isso. Né? Já Lampião libera Mineirinho, manda que Mineirinho, que vão deixar Mineirinho em Betânia. Aqui José Miguel, que era um cara que tem um carro lá, o carro que Lampião passeia nele em 25 em Betânia, né? Vai deixar ele em Arco Verde. E Lampião segue em direção a Roças Velhas, puxa em direção ao Tenório, dá um chapéu e vem para a Pedreira do Esconderijo de Lampião. Olha o local. Na divisa, é um ponto de referência que está no documento que trata da divisa do município, entre Calumbi e Flores. Lampião vem para ali, Lampião fica ali acampado, junto com seu bando, até o dia 8 de dezembro. Um local que ele jamais imaginava que podia estar. Todo mundo doido aqui pro lado de Betânia, para todo lado de Lampião, bem pertinho de Calumbi, descansando, bem à vontade ali na Pedreira do Esconderijo de Lampião. Só desce dia 28, quando mata Luiz Branco, manda pedir dinheiro a algumas pessoas, alguns mandaram, outros não mandaram, ele desce para matar 3, 2 escapam, mas ele acaba matando Luiz Branco. Na morte de Luiz Branco estava Moreno, que não é o Moreno e Durvinha, era o Moreno que tinha antes. Estava Jararaca foi um dos que estavam envolvidos na morte de Luiz Branco. É tanto que quando Jararaca morre em Mossoró, a família Luiz Branco comemora em Calumbi a morte. E depois do dia 8, aí Lampião segue direção ao Poço de Ferro, onde vai terminar com o sucesso. Com a morte de Antônio Ferreira. A morte de Antônio Ferreira. É isso aí. Você, da família Cariri Cangaço, acompanhou passo a passo desse que foi o maior combate do cangaço. Louro Teles voltará muitas outras vezes, tanto no nosso podcast, gravado aqui direto do Emotel, a casa do Cariri Cangaço no Pajeú, também voltará nos nossos ao vivo para muito mais conversa, para deixar você por dentro de tudo que aconteceu no cangaço. Louro, o seu boa noite para a família Cariri Cangaço de todo o Brasil. É sempre um prazer estar junto com o Severo, né, falando para o Cariri Cangaço, essa família, né? Cariri Cangaço é uma família, e para o Brasil todo. E falar de Serra Grande é sempre um prazer. Valeu. Valeu. Cariri Cangaço, território de grandes encontros. Tem muita coisa boa por aí. Grande abraço.